Alô, amigos, alô, turma! Hoje, dia 25 de dezembro, só que não. Nós estamos gravando o nosso especial de Natal, aproveitando a festividade de final do ano do canal Atenção Vascaínos, mais de 166 mil assinantes, e também da outra surpresa legal que nós tivemos de 60 mil assinantes no canal AV+, que foi criado diante de um problema na pandemia e que acabou se tornando um filho muito mais meu e do Emerson, né? A gente criou o filho aí, enfim, a gente conseguiu também dar luz a esse filho. E a gente vai falar nesse Natal com uma certa antecedência, é claro, os assuntos estão fervilhando, o Vasco contratando, trazendo jogadores, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, e a expectativa do torcedor de um time menos vagabundo do que foi o ano de 2021. A gente quer ter um time, pelo menos frouxo, um time que corra, que se identifique. E a gente vai falar disso com a nossa equipe, com o nosso timaço, com o Emerson Rocha, mais ou menos timaço. Nossa Jéssica Dias, a filha que eu fui conhecer depois de velho, nosso Jean Faísca, da cidade de Chuville, o cara vem para o Rio, chove, e nosso Bismarck Barreto Faria, o homem que deu início a esse canal junto comigo, e é um prazer a gente ter hoje aqui a rapaziada toda que está aqui atrás, participando diretamente desse momento importante para nós. Mas vamos falar de coisa séria, o torcedor que está ligado aqui está na expectativa, que os caras ficam falando assim, o Vasco perdendo e vocês celebrando, vocês comemorando, aí não dá, né? A gente tem que ter um pouquinho de paz também, porque eu e Bismarck, a gente costuma dizer que o canal vai fazer 3 anos, a gente teve 15 dias de alegria, foi muito, né, Bis? A gente não consegue ter alegria um mês. Cara, esse mês a gente vai ter alegria. Aí o Vasco toma de 4, o Vasco perde, a porrada come, jogador é expulso, a gente não tem sequência de vitórias. Eu estava fazendo um levantamento, Bismarck. O Vasco nos últimos 3 anos, para ganhar 5 jogos seguidos, foi difícil. Não conseguiu ganhar 6 jogos seguidos. Como é que a gente pode ter alegria se a gente abre um canal para falar bem do Vasco e o time não ajuda? Bismarck, primeiro eu queria que você desse um abraço na galera. Feliz Natal e muito obrigado pela sua presença. Você que é um homem muito ocupado, com muitos eventos no final do ano. Tudo bem, Bis? Para mim é um prazer de poder ver todos que estão aqui comemorando com a gente esses 3 anos. Para mim é uma identificação de nós termos tanta gente querida aqui comemorando conosco, que para nós que idealizamos o canal, assim, a gente nem imaginava que a gente ia tocar em tantos corações. Quando começou, eu, você, o Emerson, e eu estava falando para eles, lá em casa, com o negócio de limpar a piscina, que a gente começou. O nosso Alexandre também, nosso Alexandre Almeida, exatamente. Alexandre Almeida. E para mim é um prazer de poder estar aqui junto com... Eu falei para a Jéssica que para nós termos a Jéssica hoje no nosso canal, ela não só representa a parte feminina, mas a inteligência com que ela fala, a inteligência com que ela administra o canal é de uma forma muito legal, que para nós foi uma surpresa imensa. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês, de coração, por estarem tão, até hoje, gostando e apoiando o canal. E o que você falou de nós termos um time mais competitivo para 2022 é que a gente quer um time pelo menos brioso, pelo menos com demonstração de gana, de garra, de o que sempre foi a escola do Vasco. O Vasco sempre teve um time aguerrido, sempre teve um time com propósitos de querer ser campeão e não somente de disputar. E a gente está passando por um momento muito difícil e eu espero que em 2022 a gente realmente tenha um time muito mais competitivo que a gente teve até agora. Bom, você encheu a bola dela, é claro que agora eu tenho que passar a bola para ela. Me desculpem. Tu é feio pra caramba, não vem não. Emerson... Porra, que coisa ridícula, Jesus. Não, Jéssica querida, Jéssica querida, a filha que eu fui conhecer depois de velho. Brincar. Parabéns pelo seu desprendimento. E não é tão difícil nesse mundo tão machista que é o mundo do futebol, a gente ter as mulheres, e eu, por mim, só tinha mulher no mundo. Porque o bicho complicado que é o homem, que adora brigar, sair na porrada, a mulherada pensa mais do que os homens. Então, prazer tê-la aqui, como a gente teve a Mari,
como a gente teve a nossa Jéssica Duarte, enfim, todas aquelas que participaram, as meninas que estão por trás aí, que estão, a Larissa, a Gabriela, a Camila, enfim, todo mundo que participa também na Carretel, é um prazer, e acho que mais do que um prazer é uma obrigação, que eu volto a dizer, a gente abre o microfone para falar desses homens que se engalfinham, que brigam, que não pensam no bem do clube, e a gente tenta falar um pouquinho, né, com paz, com harmonia, e ter uma mulher aqui, para mim, é um prestígio. Eu que sou pai de uma linda menina, para nós é uma grande alegria. Parabéns. E dê seu recado, é a resposta ao Bismarck. O Bismarck encheu a sua bola, agora fala que ele jogou bem, Jéssica. Tudo bem? Ela não viu, pô. A gente já tinha conversado ali atrás das câmeras pessoalmente. Inclusive, é um prazer, gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está aqui com a gente. Fez uma plateia que é uma pressão para a gente poder falar, pressão, inclusive, né? Com a galera aqui com os olhos fitos. Não tá fácil não, mas antes de qualquer coisa eu queria muito agradecer, né, a surpresa que foi para mim esse ano, o canal Atenção Vascaínos, como o Flávio falou, abriu as portas para mim. Antes do Atenção Vascaínos abrir as portas para mim, o Vasco já tinha aberto as portas para mim, sempre fui muito bem recebida no clube, e por conta do Vasco ter aberto essas portas, outras se abriram e o Atenção Vascaínos foi mais uma delas. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de conhecê-los pessoalmente, ainda não tinha acontecido, a gente nesse momento triste que passou de pandemia, né, teve que se readaptar às formas de se relacionar. Isso aqui é muito importante, inclusive, é a forma com que vocês acompanham a gente, principalmente por um telefone, por um smartphone, enfim, mas nada substitui isso aqui, né? A relação humana, poder olhar no olho, poder conhecer... Com você tudo bem, com o Emerson Rocha não, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Para de falar isso que ele me deu carona, tá? Vou voltar com ele, não, Emerson inclusive. Rocha é gente boa, gente boa. Mas nada substitui eu poder conhecer o Emerson, o Jean, que veio de tão longe, o Bismarck, que é um craque, um ídolo, enfim. Todo mundo, muita gente queria tá conhecendo o Bismarck nesse momento, né? Tá aí do outro lado da telinha e a gente tendo esse privilégio. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, pelas críticas também, as construtivas. Eu guardo para mim. Espero que 2022 o Flávio Dias me mantenha por aqui e a gente possa ainda bater muito papo. Com relação ao Vasco também, né? Que 2022 seja um ano que a gente consiga trazer mais notícias positivas do que negativas. A gente está aqui desse lado, a gente não fica feliz em comentar derrotas, em comentar goleadas, em comentar problemas de gestão, nada disso. A nossa felicidade é falar do Vasco e falar do Vasco bem. É importante ter notícia, mas quando a notícia é positiva, faz diferença pra gente também. Então, que 2022 tudo seja diferente, né? Que o mundo seja diferente, que as mentes sejam cada vez mais abertas. Ele falou do lance de mulheres aqui. Eu sou minoria aqui, mas eu acredito que muitas outras vão vir também, né, Flávio? Tem uma galera aqui, a maioria homens, mas todos respeitando, todos, enfim, felizes também por eu estar aqui. Isso importa muito e eu sou muito grata. E que 2022, Vasco, por favor, ajuda a gente a te ajudar. A gente quer fazer uma pautinha maneira, jogos grandes e etc. Né? Já vai dar uma melhorada agora que o clube vai abrir, vai ter mais espaço. A gente vai voltar com as nossas lives presenciais, se Deus quiser. E a gente vai poder ter convidado nas lives, a gente vai poder entrevistar as pessoas. Porque as pessoas acham, Jean Faísca, que a gente entrevista pra gente. A gente não entrevista pra gente entrevista pro público. Os caras querem ouvir os jogadores. Eu não faço questão nenhuma de ouvir ninguém. Eu quero ouvir o Bismarck. O Bismarck eu quero ouvir, principalmente os do passado que jogaram muita bola. Essa rapaziada de hoje eu acho que faz muito doce para pouca festa. Então mas tudo bem, profissionalmente a gente tem que ouvir, mas a galera quer ouvir os caras. E acho que o clube precisa abrir urgentemente a gestão Jorge Salgado, que completa aí seu primeiro ano. Vai querer ouvir o Cangá? Não sei. Depende. Será que vai meter muito excelente? Se ele em espanhol. Bien, vamos ver. Jean Faísca, primeiro dizer que não é um prazer conhecê-lo. A gente não gosta de você. Você ter vindo de Joinville não foi legal. Tô brincando. Meu irmãozão, meu querido. Cara que esse eu posso dizer, infelizmente, me ouvia há muito tempo, né? Não vai chorar não, tá? Tá difícil, é? Então, desde a Santa Ceia? Desde a Santa Ceia? Seja bem-vindo, meu querido. Prazer também, é uma alegria contar com você aqui nesse... Não chora. Se chorar, a gente vai parar a gravação aí, pô. Não, Flávio, pode deixar. Um alô aí pra toda a galera que tá assistindo a gente. Eu vou deixar pra chorar no final, porque ele já tá no final mesmo. O cara chora, conta a história, como é que foi, como é que não foi. Eu choro com você, pronto. Isso, mas enfim, Flávio, é um prazer gigantesco estar aqui hoje nesse programa de
de Natal, para falar sobre Vasco, que é aquilo que antes eu falava para os meus amigos, agora eu falo profissionalmente, melhor ainda, né? E tá vivendo isso aqui que eu vivi aqui hoje, para mim é espetacular, Flávio. É um sonho e a gente espera que no próximo ano realmente o Vasco aí possa ter uma postura diferente em vários setores dentro desse clube, inclusive na comunicação que você falou agora, dentro de campo, enfim, que várias coisas possam mudar aí e que a gente possa ter um ano de 2022 melhor. Que a gente espera que no final de 2022, quando a gente voltar a fazer um evento como esse, a gente possa estar aqui comemorando alguma coisa, né? É o que a gente precisa. No mínimo o acesso, né? Pelo menos o acesso. Pelo menos o acesso. Emerson Rocha, você também é uma figura muito querida. Eu gosto mais da sua esposa, mas tudo bem. E dos seus filhos também. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo ano. Você que é um batalhador, é um guerreiro, é um cara que corre atrás, que não tem tempo ruim. Uma coisa boa do Emerson, sabe o que é? É que o Emerson não diz não. Não, é que você não diz não. Eu gosto das pessoas que não dizem não. Eu falei isso pro churrasqueiro. Quando eu tive um problema do chopp, eu liguei para ele na sexta-feira e falei assim, Adilson, como é que eu vou fazer? Ele, fica tranquilo, cara, eu resolvo para você. E ele resolveu. Eu gosto das pessoas assim, que as pessoas que não têm tempo ruim. A gente só não tem solução para uma coisa, o resto a gente tem solução para tudo. E você, da mesma forma, sempre que tem tempo ruim, vem o Emerson Rocha, com seu chapeuzinho, com seus brinquedinhos que ele rouba dos filhos. Grande Emerson, tudo bem, meu querido? Feliz Natal, né? Feliz Natal para todo mundo que tá assistindo a gente, tá a galera aqui toda aqui. Palmas pra galera aí também que tá aqui. Aê! Essa é a galera tá aqui, galera que é membro do canal. Você, pessoal que o pessoal não fez aqui, eu faço. Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo que é importante. Isso é importante também. Ah, tá aqui, ó. Pô, tô nem sabendo. Tem aquela luzinha vermelha, tá aqui, ó. Então se inscreve, like no vídeo, aquele negócio todo, de comentar também aqui embaixo. Até porque, Flávio, eu trouxe esse chapeuzinho, que eu até vim com aquele chapeuzinho de Natal, vermelhinho e tal, mas eu falei assim, cara, eu vou juntar duas coisas bacanas que aconteceram em 2021. Uma nem tanto, mas a outra sim. O verde, que nos deu a maior alegria desse ano. É verdade. Né, galera? Olha lá, a galera já tá ligado. É verdade. E o Lzinho, infelizmente, tá despedido de Germancano do Vasco, não vai ser mais jogador do Vasco, mas foi um cara que se dedicou. O torcedor ficou um pouco chateado com ele em relação aos pênaltis perdidos, mas com certeza deixou a marca dele, o maior artilheiro estrangeiro do século, o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Fica aqui pelo menos meu carinho com o Germancano por esses duas temporadas que ele fez no Vasco, se despedindo dele em 2021, mas que 2022 não vai ter o Cano, mas com certeza vai ter Cangá. Tá. Isso vai dar problema, hein? Tá, eu quero saber se... Já vamos começar com a polêmica ou vamos esperar um pouco? Vamos, polêmica. Vamos. É Natal, mas Papai Noel ainda vai chegar, calma. Sabe aquele cara que separa e começa a falar mal da mulher? O Cano já foi, cara. Já, né? Já, vamos pra outra. Vamos ver quem vem no lugar dele aí, vai fazer gol. Perdeu os pênaltis decisivos do Vasco ano passado contra o Inter e agora... Não, tô brincando aqui, gente. Tem que saber reconhecer tudo que esse cara fez pelo clube. Infelizmente foi uma questão financeira, a gente sabe que não tinha. Agora, não dá pra gente ficar janeiro, fevereiro, se o Cano tivesse aqui, se o Cano... Não. O Vasco tem que achar a solução para resolver isso aí e bola para frente. Não vamos ficar chorando, não. E eu acho acho que o Vasco já está entrando pelo Cano há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. Mas eu acho que a gente tem que pensar, eu concordo, com o futuro. E eu acho que o futuro do Vasco passa pelo treinador, o Zé Ricardo, que é o treinador que fez o último melhor trabalho no nosso clube em 2017. Dos 9 que dos passaram. 9, depois dele, 9 vieram e ninguém deu certo. O Zé Ricardo, bem ou mal, pegou aquele time depois daquele jogo do Bahia, lá em 2017, que o Milton Mendes foi demitido. E dali o Vasco engrenou com um time bastante limitado, né? Sejamos verdadeiros. Contestado. Né? Contestado, mas ele conseguiu dar padrão ao time, fez um time operário, o Vasco foi quinto colocado, chegando à fase classificatória da Libertadores. Depois desmontaram o time todo e o Vasco não foi tão bem assim na Libertadores, mas mesmo assim classificou para a Sul-Americana, ainda classificou. E foi vice-campeão carioca, mesmo com o time desmontado. Sim. Se o Fabrício não vai expulso lá no começo do jogo, lembra que ficou 11 contra 10 o jogo todo? E o Vasco no final... final... E o André Gies entregar a bola no final também, né? Então, assim, ele foi a última vez, na minha opinião, que o Vasco competiu. A última vez que o Vasco tinha um time que ele entrava dentro de campo assim, ó, você sabia que o Vasco ia competir. Você tinha ideia, noção. O time do Luxemburgo também um pouco. Era da primeira passagem, né? 2019, Na segunda, da segunda já não aconteceu. E assim, daquela maneira do Zé Ricardo, 4 laterais dentro de campo, porque o Zé Ricardo é o seguinte, nós já temos a confirmação hoje no Natal, por exemplo, o Vasco contratou o Edmar. Vocês têm alguma dúvida que o Riquelme já vai pular uma casinha? Já vai lá pra frente? Também então acho. ele vai fazer isso, ele arruma um lateral direito, já coloca mais um lá na frente, entendeu? Então... Tem jeito.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A gente tem um comentarista à parte ali, né? Nossa, Amadeu, calma, Amadeu, que você vai entrar já já, Amadeu. O Louro José não morreu, ele tá não aqui. morreu, nosso Louro José. Ô, Bismarck, o que você acha do Zé Ricardo? Você tem esperança? Porque eu disse o seguinte, o Vasco esse ano teve 3 treinadores. O Marcelo Cabo, o Lisca e o Fernando Diniz. E eu acho que o grande problema do Vasco é que nenhum dos treinadores conseguiu montar o time com a sua concepção. Porque nós tivemos um semideus, praticamente um deus no comando, que era o Alexandre Pássaro, o único que montava o time à mercê dele, à vontade dele. Sentou ali para brincar de futebol manager, aquele brinquedinho que o Lourenço brinca muito, e acabou montando um time. E eu queria entender agora, com o Zé Ricardo montando o time junto com o Carlos Brasil, dá mais esperança de você ter o treinador metendo a mão no negócio? Sim, eu acho que dá mais esperança, até em função do que o Jean falou. Foi, dos últimos treinadores que nós tivemos, foi o que mais deu esperança para a gente. Porque eu estava até comentando com o pessoal ali, porque você vê o Vasco da forma que está, já dói. E ver da forma que está sendo, parecendo que a cada jogo, que quando acaba, os jogadores não estão nem aí, isso é muito dolorido para a gente. Para o torcedor, para a gente, eu fui para o Vasco com 8 anos de idade. Meu pai era vascaíno, perdi meu pai esse ano pela Covid. Meu pai era o cara mais vascaíno que eu conheci na vida. E você não ter um padrão de jogo, pelo menos para os jogadores demonstrando amor pelo time, pelo clube, dói muito pra gente. Então eu acho que o Zé Ricardo, dos últimos 9 treinadores, que ele era praticamente foi o antecedeu todos esses, foi o cara que mais deu padrão de um time que era limitado, mas que ele fez o time jogar. O que a gente quer hoje, a gente teve esperança no Lisca, a gente teve esperança no Marcelo Cabo, a gente teve esperança no Fernando Diniz, e nenhum deles conseguiu fazer com que o Vasco tivesse um mínimo de padrão de jogo, que é o que a gente esperava. E eu acho que o Zé Ricardo deu essa esperança para nós agora, e é engraçado porque todas as vezes que a gente tinha a contratação de um treinador, a gente falava, não, agora vai. Não, agora vai. E eu, sinceramente, assim, espero que realmente ele possa vir com o que ele fez lá atrás, porque eu acho que foi o último dos times que o Vasco tinha realmente competitivo. Então, eu quero um time que você possa ver no final do jogo que os jogadores se doaram, que os jogadores se dedicaram. Perder do jogo, né? Perder do jogo. Isso. Mas, assim, na minha época, quando a gente perdia, cara, eu não saía para jantar, eu não saía. E o que você vê hoje, assim, é acabar o jogo, os jogadores perderem e acharem que aquilo é normal para o Vasco. E isso não é normal para o Vasco. O Vasco, quando entra numa competição, ele tem que galgar o campeonato, ele tem que alcançar o melhor daquele campeonato. E o que a gente vê hoje nos jogadores é que parecem que, quando acabam os jogos, perder ou ganhar para eles, tanto faz. Então, eu acho que o Zé Ricardo pode dar esse padrão de novo ao Vasco. Eu só acho uma coisa que eu vou colocar para vocês aqui. A gente chega a uma conclusão, se a gente está indo para o 10º técnico, o Zé Ricardo é o 10º técnico, e em 9 não houve um time competitivo, eu acho que a gente precisa começar, a partir de 2022, a esquecer o treinador. Eu acho que a gente precisa botar muito na conta de quem vem jogar no Vasco. Eu acho que a pressão tem que ser enorme, porque a gente está cansado de ver jogador no Vasco. Por isso que eu faço questão de dizer, qual é a câmera essa aqui, que jogador do Vasco não pode ser vagabundo. Jogador do Vasco tem que jogar futebol e tem que ter amor à camisa. Como esse cara fala, como o William que esteve aqui, como o Acácio. O Acácio esteve com a gente aqui, se emocionou, lembrou do Vasco, do tempo dele como jogador. Esse tipo de gente que pode não ser Vasco. O cara não precisa ter saído de uma família de vascaínos, mas que ele tenha respeito pelo clube. Então eu acho, Jean, Emerson, Jéssica, a gente precisa cobrar dos jogadores. Porque o que eu sinto é o seguinte, não é o treinador. Não é o treinador. Eu não acredito que o Fernando Diniz seja um treinador horroroso. O Lisca é um treinador ruim. O Marcelo Capo foi para o Atlético Goianiense e o Atlético consegue ir para a Sul-Americana. Então não é o treinador. É o vestiário. Eu acho que a gente está contaminado nesse vestiário. Mas é o seguinte, Flávio. Até hoje, e isso é uma pegadinha que você falou agora, Flávio. Eu acho o seguinte.
O Vasco está montando um time completamente novo. E esses caras que estão chegando também, não dá para ter a carga negativa desses que saíram. Sim. Desses que estavam lá, que estavam todos esses anos lá. Mas que a eles gente precisam sabe os saber. nomes. Claro. Eles precisam saber o que aconteceu. Ok, É isso. eles precisam ter o entendimento. Esse L no meu chapéu pode ser de limpeza também. Isso, entendeu? Não dá para você pegar e cobrar desses caras que estão chegando agora com a veemência de que a gente estava cobrando dos outros que já estavam lá 2, 3 anos, passaram por todos esses comandos aí e a coisa não aconteceu. Então eu acho que eles têm que ter o entendimento do que é Vasco, mas zerar, realmente, como o Vasco está fazendo, começar um time completamente novo. O que vocês acham, Jéssica, Emerson? É porque eu fico pensando o seguinte, a gente dá muita porrada em treinador. Mas eu não sei, cara, eu tô achando que a culpa não é dos caras. Porque eu vejo todo mundo ir bem em outros locais. Ou o Lisca era ruim, ou o Marcelo Cabo era péssimo. Mas até jogadores estão saindo do Vasco e estão indo bem em outras equipes. Também. Tem isso também. Tem isso também. O ambiente. O que vocês acham? Qual é o problema desse Vasco que a partir de 2022 vai mudar? Porque eu acho que isso que o Emerson falou é fundamental. A gente cobrou isso. Tem que limpar esse elenco. Não dá mais pra gente conviver com quem há 3 anos só dá infelicidade pra gente. 3 anos porque eu me balizo pelo tempo do canal. Porque já vem de muito tempo. 2017 tem 4 anos, isso indo para 5. Será que a saída desses caras, saída do pessoal do departamento de futebol, que está lá de cabide de emprego há 600 anos, isso pode dar um alívio? O que você acha, Jéssica? Eu acho que sim, eu acho que é importante também a gente pontuar essa situação de início de trabalho. Porque a gente está aqui hoje, dia 25 de dezembro, né? Janeiro é daqui a uma semana. E aí sim, efetivamente, vai começar, mais uma vez, um trabalho. Os outros treinadores pegavam resquícios, né? Por exemplo, o Marcelo Cabo trouxe lá 5 jogadores reforços. E aí, quem veio depois teve que administrar o que se tinha em termos de elenco. Então, agora, novos contratados e início de temporada. É tudo muito importante, Flávio. Chamar os atletas para si, fazer eles entenderem o que é Vasco a partir de uma concentração, deles treinarem um pouco juntos, de se conhecerem, de rolar aquele entrosamento, de entender a filosofia, o pensamento do treinador. Então, limpa no elenco. Trouxemos os novos, início de temporada, pré-temporada, vamos concentrar. Eu acho que tudo isso acaba coincidindo para um trabalho começar mais amarrado. Porque é muito difícil. Você começa uma construção, você faz lá a estrutura e eu termino de bater até chegar à laje. Então, assim, é lidar com a administração de crise, né? Gestão de crise aqui. Eu tenho esse. Agora eu vou ter que trabalhar a partir disso. Diferente do que eu indicar para você, eu quero esse, e eu vou trabalhar com isso, eu vou te dar o resultado que você precisa a partir disso. Então, eu acho que tudo isso coincide para a gente ter um pensamento mais otimista com relação ao trabalho do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um cara que dificilmente a gente vai ver ele tendo diferentes expressões. Ele é um cara centrado, ele não sorri muito, ele não fica bravo com muita frequência, mas ele é um cara sério. Eu acho que isso que importa pro Vasco nesse momento e que mais do que isso, ele tenha tranquilidade para trabalhar. Porque a gente viu como o Lisca chegou no Vasco, o espírito do Lisca, aquela coisa de querer trabalhar no Vasco e como ele saiu. Então tem a questão interna, sim. Tem a questão da atmosfera do que é o Vasco, a questão, enfim, política e etc e tal. Eu acho que quem trabalha com futebol tem que ter tranquilidade para trabalhar com futebol. Não adianta se envolver com questões que são além daquilo, que são questões administrativas, enfim, coisas que fazem parte de outros departamentos do clube em geral. Então, eu acho que tranquilidade, início de trabalho, elenco novo, a gente começa a ter um pensamento mais otimista com relação ao Vasco em 2022. Foi a Jéssica falar em erros de 2021, passarinho cantou, né? Uma analogia. Opa! Não, e ele ainda teve a justificativa de que o departamento de futebol ficou exposto. Se teve alguém que blindou o departamento de futebol... Isso é uma coisa que não poderia acontecer. Exato. Em outros clubes, Exato. isso não aconteceria. Um profissional sair do clube tendo que, na cabeça dele, justificar o mau trabalho que ele fez. Se a pessoa faz um trabalho bom, ela se auto-justifica. E um profissional ter a liberdade de falar de um clube, de uma instituição no qual ele trabalhou, quem trabalha lá, quem é do clube, não deveria permitir. Então já começa errado daí. É por isso que a gente vê que a questão administrativa e questão de política, enfim, de gerir o clube realmente interfere no futebol. Porque foi isso que aconteceu. Pegaram uma questão do clube e aí o Alexandre Pássaro vai lá e expõe dessa forma. Foi lamentável, foi muito triste e para ele, como profissional, é mais do que... Pro mercado... Não.
Isso daí, pra ele, se ele tentou se justificar, infelizmente, Não, foi mas efeito Jéssica, rebote. eu falei isso aqui, eu volto e coloco isso aqui, até porque não tem porquê. Eu acho que o maior culpado é o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Sim, exatamente. O Jorge Salgado tem um amor pelo Alexandre Pássaro que eu não consigo compreender o porquê. Porque eu acho que o profissional que expõe o Vasco como ele expôs, eu acho até que ele falou um monte de coisa certa. Mas isso é uma coisa fechada. Você discute internamente. É o que você falou. Eu saí do meu trabalho, eu não vou ficar falando do meu trabalho. Até porque ele não está falando de qualquer coisa. Ele está falando de um clube de 20 milhões de torcedores. Ele não está falando do São Paulo, onde ele trabalhou. E qual era a função dele? Montar No São Paulo- time? no São Paulo, Não, aqui no... Aqui era montar time, não deu certo. E dar resultado. E dar resultado. Então, Por que, eu que acho- ele tem que falar de questões que... Mas vamos fazer uma coisa? A gente tá dando muita moral pra esse cara. Vamos esquecer o Pássaro, vamos deixar pra lá. Diga, Emerson. Então, ainda em relação à questão do passo. Tava mais bonito de chapéu, é melhor. Agora tá com um penteado novo. Opa, vai vir um novo acessório. Mas então, não, daqui a pouco vem um novo acessório. Então, Flávio, ainda em relação à questão do passado, por exemplo, eu vejo muito torcedor do Vasco fazendo uma analogia. Ah, mas o Zé Ricardo também montou aquele time de 2018. Mas foi muito diferente. Por quê? Tava saindo uma diretoria, entrando outra. O Vasco estava sem dinheiro, até inclusive para viajar para aqueles primeiros jogos da Libertadores da América. E o Vasco contratou jogadores que dava para contratar ali. Até porque tinha que fazer um elenco, porque o Vasco não tinha time. Nenê foi embora, Madison foi embora, Matheus Vital foi vendido. Então, assim, teve que contratar a toque de caixa ali, naquela hora ali, jogadores que estavam no mercado. Não foi igual agora. Agora, por exemplo, ele está praticamente um mês ali trabalhando, montando o elenco, conversando, escolhendo qual lateral esquerdo que ele quer, qual volante que ele quer. Então, assim, é bem diferente daquele ano. Então, essa estrutura, como o Jean falou, como o Bismarck falou, nessa questão de montar o elenco para o ano que vem, dá uma certa esperança, como a gente estava falando aqui, porque estamos em Natal. Natal é uma época que todo mundo gosta de ter esperança, visando o próximo ano. Então, dá essa esperança de que ele está montando o elenco junto com o Carlos Brasil, que é um cara que a gente tem que começar a mencionar até a partir de agora, porque ele foi contratado por uma função, para ser como se fosse o auxiliar do executivo e praticamente assumiu ali a pasta como o cara, o homem forte do futebol. E, em princípio, junto com o Zé Ricardo, está montando esse elenco. Então, dá uma esperança de que o trabalho está sendo feito de uma maneira diferente do que foi feito em 2021. Essa é a expectativa. O Bismarck, eu queria te perguntar sobre o Carlos Brasil, então. Vamos falar um pouquinho do Brasil, porque o Brasil chega diante de uma desconfiança, porque ele não vem para ser o executivo. E eu acho que a gente precisa discutir essa questão também dessas nomenclaturas no futebol. Porque eu acho que às vezes tem muita gente para trabalhar no futebol e pouca gente para fazer alguma coisa, né? Futebol tem executivo, tem gerente, tem gestor, tem supervisor, tem coordenador técnico. Na sua época tinha um VP de futebol, um diretor de futebol, um supervisor que marcava a viagem. E quem jogava era mais importante. Eu acho que hoje está se dando uma importância muito grande a quem está do lado de fora do campo. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o Carlos Brasil, se você acha que ele tem tamanho, porque ele trabalhou em base Flamengo, Vasco, Corinthians, é um cara experiente, é diretor da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, então não é um cara que está ali de paraquedas. Você acha que o Brasil pode segurar essa voadora aí e levar bem o ano de 22, bicho? Eu acho, Flávio, que o Brasil, eu acho que competência ele já mostrou e demonstrou fazendo tanto no Flamengo como no Vasco. O que a gente espera é que realmente ele consiga, com o Zé Ricardo, montar uma equipe que realmente seja competitiva. E trabalhar no amador e você trabalhar no profissional é diferente. É diferente pela pressão, é diferente pelo tamanho do peso que é ser um gerente de futebol do Vasco. Então, o que a gente espera dele é que ele seja o que ele sempre foi no amador. O que ele foi sempre muito competitivo. As equipes dele sempre foram equipes que foram bem, tanto no sub-15, sub-13, sub-17, sub-20. Só que há uma diferença grande quando você assume um clube como o Vasco, porque ele vem numa pressão e numa cobrança muito grande. Então, a gente está começando o ano de 2022 com esperança em duas pessoas, no Zé Ricardo e nele. E o que a gente espera é que realmente ele seja o que ele sempre foi no amador, de visão para contratações para o profissional. E eu não acho que o Vasco hoje tenha cacife ou tenha
dinheiro suficiente para poder trazer os melhores. Mas, pelo menos, trazer jogadores que estejam acostumados a jogarem a segunda divisão. Porque não adianta você... A gente pega o Vasco, que eu acho que era a maior folha salarial na segunda divisão, e você pega um Goiás que estava enxuto, e você pega um Botafogo que estava enxuto. Então, eu acho que as contratações que ele fizer tem que ser contratações, porque não adianta a gente pensar em Campeonato Carioca. O que a gente tem que pensar é no Campeonato Brasileiro para poder subir. O que não aconteceu esse ano, que foi uma lástima. O Vasco nunca está nos 4 principais primeiros lugares na competição toda. Vocês vão lembrar que no último jogo do campeonato do primeiro turno, se nós ganhássemos, a gente passava para o G4 e a gente nunca conseguiu. Então, assim, o tamanho que o Vasco tem, é inconcebível você ter um time que não esteja, pelo menos, brigando ali até o 4º lugar. Então, eu acho que ele tem capacidade e acho que ele tem experiência suficiente para poder fazer as contratações que a gente espera. Vai, Jean. Olha, Flávio, quem teve a oportunidade de assistir o documentário do Botafogo, o Acesso Total, cara, o Anderson chega na 14ª rodada. A estreia dele é contra o Vasco. Aquele jogo Se você visse o vestiário do Botafogo no pós-jogo contra o Vasco, que eles ganham do Vasco no Engenhão, mas antes disso, o Botafogo perde, ele vem numa sequência. Tem um jogo em Brusque, que isso que o Bismarck falou do jogador não se contentar, o goleiro do Brusque, do Botafogo, me fugiu o nome agora, ele entra no vestiário quebrando tudo do Augusto Bauer. Aí ele diz assim, vocês não têm vergonha de ficar com essa cara de bunda aí? Até quando vai ser isso aí? Nós perder para esse time de M, ele falou com todas as letras, que era, até achei que, mas assim, é coisa de vestiário, né? Não que ele ache isso do Brusque. Mas enfim, Flávio, é essa leitura que a gente montou um time que andava dentro, o time do Vasco não competia em nenhum momento. A maior folha da Série B foi a segunda defesa mais vazada. Para pensar. Que loucura que é isso. Um time completamente vulnerável. Chegou um determinado momento na Série B que tinha escanteio contra o Vasco. Eu perguntava, a favor do Vasco, eu perguntava se não dava para trocar por um pênalti para o adversário, que era melhor. O Vasco cobrava escanteio, os caras paravam dentro do gol do Vasco. Tomamos gol assim. Perdemos assim pro CSA, perdemos assim pro Botafogo, Guarani. E o cenário, Emerson, do Zé Ricardo é o seguinte. O nível de exigência... Um é você montar um time para disputar uma Libertadores. O outro é você montar um time para disputar uma Série B. Então isso também ajuda o Zé Ricardo hoje. E muita gente faz esse questionamento, mas o Zé Ricardo também só trabalhou bem no Vasco, depois disso ele trabalhou bem aonde? Aí é uma questão de gestão de carreira do Zé Ricardo. O Zé Ricardo entrou em cada barca depois que ele saiu do Vasco. Ele pega um Botafogo que, a gente já viu o Botafogo nos últimos anos é igual ao Vasco. Aí ele pega um Fortaleza sucedendo Rogério Ceni. Agora que eles acharam o Vojvoda lá, que conseguiu fazer um trabalho bacana, porque tinha uma sombra muito grande do Rogério Ceni. E ele vai pro Internacional, que até hoje eu nunca entendi, fazer o mandato tampão até chegar o Cudê. O Cudê já estava contratado. Faz um mês de isso. Então assim, o que o Zé Ricardo fez com a carreira dele não foi legal. Ele começou a pegar aqui trabalho, sabe, uma pressa para pegar trabalho descabida que não precisava. Porque quando o Bismarck fala da organização do Zé Ricardo é o seguinte, ele vem do Flamengo, da base do Flamengo, ele é o interino do Flamengo que vai ficando, como aconteceu com o Barbieri depois, e ele tem disso, de ter time organizado, por quê? Por causa da base. A base, a gente vê jogo da base, sabe que é aquela questão de que o jogador da base, ele não tem aquela... O profissional chega e tenta fazer do jeito que ele bem entender, porque já é um vestiário maior. E o que deixou feliz de ver o Zé Ricardo no Vasco, não é que ele conseguiu colocar taticamente uma equipe, você olhava lá de cima e você sabia assim, eu sei o que a equipe do Zé Ricardo quer. O Zé Ricardo é um cara que ele quer uma equipe muito forte pelo lado do campo, com 2 jogadores batendo, fazendo dobradinha. Ele quer um volante mais de marcação e um segundo volante que sai pro jogo, que num primeiro momento era o Wellington, depois ele tentou fazer do Evander, esse segundo volante, lembra que começou a Libertadores? Então assim, eu vejo e eu entendo o que o Zé Ricardo quer dentro de campo. E eu acho que para uma Série B, isso é importantíssimo. Você ter um plano tático para aquela competição que você vai disputar. Flávio. Ô, Jéssica, eu queria te perguntar sobre o Carlos Brasil, uma coisa que é uma preocupação do torcedor. A tal da transição. Porque o Vasco é campeoníssimo em tudo de base, absolutamente ganha tudo, chega em finais, 9 finais e tudo mais. E não tem um jogador da base do Vasco que a gente diga, não, esse foi. Todos deram água.
Todos. Tirando o Matias Galassa, que foi o único que ainda deu, né, uma fumacinha. Todos. A gente fala de todos aqui. O Riquelme agora está começando, mas também andou, né, patinando no início. Faz a lista aí, Lucão, Tenório, Ulisses, Miranda, Caio Lopes, Bruno Gomes, Napec, nenhum. Vinícius, todos, ninguém deu certo. O Figueiredo. Será que com o Carlos Brasil no profissional a gente vai ter alguém que vai conseguir fazer essa transição, porque já tem um olho diferente para quem sobe da base? Eu acho que com certeza esse é o ponto central, eu acho, do trabalho do Carlos Brasil a partir de agora. Porque a gente tem que entender que quem já está na equipe profissional do Vasco, e a gente já falou isso aqui antes, eu já dei essa opinião, para mim, quem já está na equipe profissional do Vasco só é profissional do Vasco, da equipe profissional do Vasco, se não desceu mais para divisões de base, porque senão é atleta das divisões de base solicitado pela equipe profissional. Por exemplo, Figueiredo, Laranjeira, etc, etc. Esses tipos de jogadores são jogadores do sub-20 na minha cabeça, porque é muito complicado a gente pensar que quando a equipe profissional do Vasco precisar solicitar, vai ter lá no banco o nosso querido Figueiredo, por exemplo. Então, assim, é o ponto central da ideia do trabalho do Carlos Brasil, para mim, é esse trabalho de transição. Quem já fez a transição, para mim, já não tem mais muito o que fazer. Já fez, está feito. Tem que saber se eles rendem ou não para o time profissional do Vasco. Agora, uma preocupação que eu tenho, que eu posso te perguntar aí, se você dá a sua opinião, é se pro ano que vem a média de idade do elenco do Vasco não está um pouco alta. Para pensar. O próprio goleiro, aí o Thiago Rodrigues, o Cangá, o Edmar, são caras já... Nenê. Vê aí. Será que para uma Série B, um campeonato tão extenso, 38 rodadas, tão pegado, campo ruim, vai sustentar? Então quem vai ter? São esses caras aí, os atletas da base que já subiram, que já fizeram um jogo ou outro e em nenhum deles conseguiram realmente confirmar de que acontecem nesse time do Vasco. Então, é uma questão que a gente tem que parar para pensar. É claro, né, que jogador experiente, que já sabe como é disputar a Série B, que já conhece a competição, é muito importante, mas a questão física me preocupa. E ter que, em um jogo ou outro, escalar como titular o Figueiredo, João Pedro e companhia, para mim o Vasco já sai, né? Mas tem uma coisa que me tranquiliza, sabe o que é? É porque o Vasco está trazendo o preparador físico do Botafogo. Mas preparador físico dá jeito num cara de 35 anos? Se o cara se cuida, dá. Se o cara se cuida, se o cara é profissional, eu acho que não tem muita... Essa questão de idade ela é muito relativa no futebol. É uma opinião. Só falta agora o cara chegar no Vasco e não botar ninguém pra correr, né? Exato, tem isso também. O Botafogo correu, hein? O nome dele é Fábio Eiras, hein? Vamos lá, hein? Olha aqui, a gente já está indo para o final. Eu quero fazer agora aquela perguntinha tradicional. O que vocês gostariam de presente? Papai Noel está chegando. Escudeiro não. Eu quero saber o seguinte. Qual é o presente que vocês esperam do Vasco para 2022? Qual é o presente que você pediria a Papai Noel, Emerson Rocha? Por favor. Cabelo. Não, tô brincando. Mas assim... Eu acho que se o Vasco tem em relação a presente de Natal, um time competitivo, um time que se entrega, independente de nomes, já está valendo. Acho que a gente precisa de um time que chegue nos jogos... Um time que honre. Que honre a camisa, exatamente. Então, assim, independente dos nomes, acho que, por exemplo, o torcedor, pode ser Rossi, vamos supor que o torcedor ficava pedindo Rossi, Diego Souza. Eu não estou interessado em relação aos nomes. Eu estou interessado no campo. E acho que o trabalho tem que ser feito dessa maneira. Acho que o Vasco, a partir de janeiro, já começa o Campeonato Carioca. Em princípio, eu não abandonaria o Campeonato Carioca. Bota o time sub-20 para a gente jogar a Série B. Não, eu acho que já começaria no Campeonato Carioca a pré-temporada. Independente se vai ganhar ou não o Carioca, mas ali disputando jogos, colocando para saber quem vai ficar ou não vai ficar. Por exemplo, o Cangá tem 3 meses de contrato com o Vasco. Tem que saber se esse jogador vai ficar ou não para a Série B. Então, sim, são jogadores que precisam ser testados. Vai ser contra o Madureira, vai ser contra o Volta Redonda. Mas a gente viu, por exemplo, esse ano, que foram testados nesses times, não deram certo. Você quer de presente, então, um time competitivo, é isso? É isso. Time competitivo. Porque, eu pedi o presente, o Papai Noel tá anotando, já se perdeu já. Ele tá anotando lá, filho, volta que eu não... Você quer um time competitivo. Papai Noel quer um time competitivo. É isso, um time que honre a camisa. Jéssica Dias, qual é o seu presente pro Vasco? O que você pediria, Papai Noel? Ao bom velhinho.
Volta pra Série A, pelo amor de Deus. O acesso, né? né? O acesso, com certeza. É isso aí. Jean Faísca, qual seria o presente de Papai Noel? Eu já ganhei meu presente, cara. Já? Tô aqui na presença de você. Ah, ele é muito fofinho. Falso. lindo. Falsidade. Que lindo. Tirando o Luiz Amadeu, Entendeu? Não, e o Jean não falou nada do Joinville até agora. Até agora não. Meu Deus. Não, é cara, porque Papai Noel vem de Joinville pro Não, Natal, aí, né? quem sabe até o dia 25 o Vasco já fechou com o Anderson Conceição. Aí o Emerson pega, pô, Jean, pra ti vai ser fácil. Fala no Anderson Conceição, jogou no Jeca. Eu disse, não jogou, nós, cara. Nós estamos no dia Eu tô 25. esperando você Então, dizer que o que você quer de presente de Natal é o Orelha. Pô, o Orelha, cara, meu Deus, o Orelha, cara. Eu tô visualizando já o Yuri eu não vi Castilho. Pelé, mas vi Diego Souza. Yuri Castilho, que o Emerson disse que sobe o morro, gosta de funk, não sei o quê. Boa. O Orelha e o Recalde lá, o Paraguai maluco. Meu Deus, é isso que nós precisamos. Chega de foto no Instagram que ganhou uma bolsinha, ganhou um perfuminho, ganhou não sei o quê. O Diego Souza, esses dias eu vi na rede social, ela tava jogando futebol com os parceiros dele. Eu não sei se o William tava junto, que o William falou pra nós, que ele só joga futebol agora. Aí o Diego Souza abriu a boca, cara, o cara metendo o chopp na boca dele, ele acabou. É isso aí, cara, que nós estamos precisando. Botar fogo nisso aí, cara, entendeu? É isso aí, jogador Esse trio, 60 gols na Série B. 80 gols na Série B. esse 80 trio aí, ó. gols, 80 gols. Deus o livre. Bismarck, presente de Natal do Vasco pra 2022. O time que honre a Camila. A gente só quer isso. Pode perguntar para qualquer um aqui, a gente só quer um time que honre a camisa do Vasco. Eu quero paz. Eu queria paz no Vasco. A única coisa que eu queria, cara, paz. O Eduardo? Que é vascaíno. Eu queria paz. Eu queria que o Vasco vivesse um ano de paz. Paz política, paz administrativa. E passa muito pela presença do presidente Jorge Salgado. Presidente, que o senhor possa ser mais presidente em 2022. Acho que o senhor, em 2021, foi um gestor que decepcionou. Eu acho que você poderia ter trazido mais coisa ao Vasco. Acho que a sua ação no futebol foi muito ruim, porque nós tivemos um ano de 2021 que nós ficamos reféns de uma pessoa por culpa sua, porque o senhor é que decide. A gente sabe das suas boas intenções. Eu lhe conheço há muito tempo, sei o que o senhor é capaz, sei que o senhor não precisa de nada disso, absolutamente nada disso, mas seja mais presidente. Não fique com medo de bater nas pessoas que batem no Vasco. Não tenha medo de vir a público. Ah, eu não sei falar, eu sou ruim. Não tem problema. A torcida do Vasco não tem essa preocupação com a semântica, com o discurso bonito. Aliás, a gente está muito acostumado só com o discurso bonito nos últimos 20 anos no Vasco. Fale feio, mas fale para o torcedor, presidente. A gente precisa um pouco mais de uma voz ativa dentro do clube. Eu acho que o Vasco está muito calado. Eu gostaria de ver um Vasco mais ativo em 2022 e um Vasco em paz. Porque, olha, eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4. Se a bola entrar, não tem briga, cara. A gente precisa ter um time bom, a gente precisa ter um clube em paz. É a única coisa que a gente pede. E para encerrar o especial de Natal, porque a gente está tendo a nossa live presencial, a nossa gravação presencial, eu queria que todos viessem para cá, que a gente vai puxar o nosso casaca, que a gente pedia desde o início do canal, todos aqui para trás, os sóbrios e os não sóbrios. Cristiano, William, vem para cá, William. Vem para cá, William. Senta aqui. Senta aqui. Senta no colo do Bismarck, não tem problema não. Aqui, ó. Vem cá, Bachola. Vamos lá, hein? Dá para enquadrar aí? Dá para enquadrar? Dá, né? Senta aí. Senta aí, ó. Tá todo mundo ali, hein? Quem jogou é do Flávio pra cá. Isso, exatamente. Quem jogou... Eu não quero... Obrigado, Flávio. Bora, pô. Flávio, não quero puxar sardinha, não quero puxar brasa pra dar uma sardinha, não. Mas um dos últimos melhores meios que o Vasco teve... Sem dúvida, sem dúvida. Senta aí, Amadeu. Ô, Lourenço. Lourenço, vem pra cá, Lourenço. Vem rápido, Lourenço. Senta aqui. Meu Deus. Calma, tá? Calma. Senta aqui. Senta aqui. Fica aqui, vamos lá, hein? Tá. Aê, goleiro! Vamos lá, hein? A bola que ele agarrou hoje. Silêncio que vai se puxar o casaca. Respeito. Mas eu não posso, porque senão não enquadra. Atenção, vascaínos! Ô Vasco, tudo ou nada? Tudo! Como é que é? Casaca!
A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Tchau, turma! Feliz Natal! Tchau, tchau! Valeu!